Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do NegroCast. Eu e meu amigo Matheus recebemos hoje a nossa querida amiga Lia. Matheus, dê boas-vindas para quem está assistindo. Bem-vindo a todos. Quem não segue, comece a seguir, entendeu? Curte no Instagram, compartilha. Hoje vai ser épico. Hoje vai ser muito bom. A gente tem aqui a nossa querida amiga Lia. A Lia, ela veio para falar sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, inclusive sobre mulher negra, porque assim, a gente tem que trazer quem ocupa o lugar de fala. E, sem mais delongas, Lia, se apresente, né? Olá, pessoal. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigado por estar aqui. Bom, meu nome é Lia, sou professora, sou pedagoga e tô aí nesse mundo de digital, me aventurando também como criadora de conteúdo. Então eu falo sobre... Passo arroba @lia.teodoro. Sigam lá. E, bom, eu falo de moda, falo de cabelo, falo de maquiagem, falo de estética e tudo isso que parece ser muito superficial para nós mulheres negras tem uma profundidade muito enorme, muito grande. A questão da autoestima, né? E a questão das emoções, dos sentimentos, da saúde mental. Então, hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês aí sobre essa complexidade que é ser mulher preta. Muito bom. Acho que já apresentou as credenciais, né, Matheus? Já trouxe aí um pouco da bagagem. Já ganhou o símbolo de verificada, já. Com certeza. Lia, a gente está no interior de São Paulo. Para quem não sabe, nós estamos aqui em Piracicaba, não necessariamente somos piracicabanos. Eu por exemplo, sou soteropolitano, né? Mas como é ser, assim, para esquentar essa primeira pergunta, tá? Como é ser mulher negra em Piracicaba? Bom, ser mulher negra em Piracicaba, e aí eu vou me estender para o interior, é complicado porque o patriarcado ele age muito forte aqui. A gente sabe, a gente está numa cultura de cana-de-açúcar, a gente está numa cultura em que o machismo está muito instaurado, o patriarcado está muito instaurado. Então, naturalmente, isso é triste até de falar, nós nos sentimos muito oprimidas, porque o nosso lugar de fala, ele sempre tem que ser conquistado 3 vezes mais. Então, a gente já sabe, aqui dentro, né, de Piracicaba, nós temos vários coletivos feministas, né? Dentre eles, o Marias de Luta, inclusive, que eu tô dentro do grupão lá, do WhatsApp deles, converso sempre. E aí a gente percebe como a sociedade aqui já coloca a mulher numa posição inferior, e quando a gente fala de mulher preta, então é como se não existisse, né? Então, hoje, se a gente for observar as mulheres pretas que ascenderam politicamente até aqui em Piracicaba, a gente tem uma que foi morta, que foi o caso da Madalena. Que era mulher trans, né? Que era mulher trans. Uma tristeza, então, né, a morte dela. Uma tristeza. Então, quando chega lá, morre. Então, infelizmente, quando não chega, é bom para eles, né? Essa ideia é muito favorável, essa ideia da mulher preta não chegar nesses espaços. E aí acontece que nós temos potências enormes, pretas, mulheres, aqui na cidade, que tem medo de chegar e que tem medo de subir, justamente por conta desses exemplos tão tristes que foram nos deixados, né? Você falou sobre o feminismo, e a gente, numa pesquisa, vendo, né, a gente percebe que tem uma diferença entre o feminismo e o feminismo da mulher negra. Você poderia explicar isso pra gente? De uma maneira, vamos dizer assim, bem didática. Entendeu? Para leigos. Para leigos, claro. É muito diferente. Bom, primeiro que quando a gente vai pensar numa pirâmide social, né, a gente já tem a mulher preta na base. Então, socialmente falando, a gente já tem essa diferença. Tem sempre um exemplo que é muito batido, mas é muito didático e por isso que eu costumo usá-lo, que é a ideia da mulher, de como funcionava a mulher branca nesses espaços de procura por independência, né? Procura por liberdade. Então, o que ela fazia? Ela deixava os seus filhos com uma mulher preta, para uma mulher preta cuidar. Então, aí a gente já começa a perceber a diferença. Então,
a diferença, por exemplo, de um shorts curto. Pô, é meu corpo e tal. E nós, mulheres pretas, por conta dessa hipersexualização, a gente luta para não usar um. Então, são esses pequenos detalhes que faz toda uma diferença muito grande dentro do feminismo geral e do feminismo negro, né? Então, a mulher preta hoje, as lutas da mulher preta, ela tá voltada para um lado muito mais social, político, e não tem como desvencilhar da raça, né? Não tem como. Por isso que até a questão da saúde mental mesmo da mulher, até a questão da solidão da mulher preta. Imagina, hoje, uma das grandes pautas do feminismo negro é justamente a questão da solidão da mulher preta. A gente quer alguém para amar. E se a gente for pensar do outro lado do feminismo, eles já estão pensando numa independência, eles já estão pensando na ideia de produção independente. Então, realmente, os caminhos... Não que não exista, claro que mulher é diversa e a gente luta por tudo junto, né? Mas os caminhos que a gente opta a seguir, que a gente vê uma necessidade um pouco mais gritante, ela é bem diferente do feminismo no geral. Eu ouvi uma reflexão de uma mulher negra que estava comentando sobre feminismo, não vou lembrar o nome agora, mas ela me fez entender assim, ela falou, olha, muito se fala do nascimento da emancipação do feminismo, quando em 1968, se não me engano, houve aquela história de queimar sutiã na Europa. Naquela época a gente não tinha nem condição de comprar sutiã. Então é um movimento que ele já começa apartado, porque não era uma opressão que significava para todas as mulheres iguais aquilo. Não era todas as mulheres que queriam aquele tipo de liberdade. Existiam outras liberdades que eram pautas. E já naquele momento... E mais necessárias, mais urgentes. E mais urgentes, né? A gente tem histórias de mulheres que... no Brasil, sei lá, não é nem questão de mulher negra, mas... Também não sei se ela se identificava como negro ou não. Parece que tem uma discussão sobre isso, que é a Chiquinha da Silva. Chiquinha Gonzaga, que é a musicista, né? Que ela brigou pelo direito da mulher votar, pelo direito dela ser musicista e tudo mais. Então, assim, tinha outras coisas também que precisavam acontecer e as meninas estavam querendo queimar sutiã, não diminuindo esse movimento, mas não, é justamente essa questão da urgência, né? Porque, por exemplo... quando a gente fala da questão de cuidar... Vamos trazer essa discussão para um nicho um pouco mais recente, né? Então, a gente tem um menino que estava lá sendo cuidado por uma mulher branca e que, de repente, a mãe que estava passeando com o cachorro da dona, né? Se assusta que o filho caiu da janela, do terraço, sei lá. Enquanto ela está cuidando do pet, né? Enquanto ela está cuidando do pet. E aí, se a gente for trazer essa realidade, a gente está falando só de mulheres. A gente está falando de uma mulher que se cuida e a gente está falando de uma mulher que está trabalhando. E a gente está falando das mesmas urgências, que são filhos. As duas tendo filhos ali, né? Numa realidade de pandemia, naquele momento, né? Então, se a gente for ler essa ideia... Num princípio feminista, né? Quais são as urgências que aparecem ali? E quais são as urgências da mulher preta hoje em dia? A gente está falando de mulher preta, que é a maioria de mulher solo. A gente está falando de mulher preta, que é a maioria violentada. A gente está falando de mulher preta... que é base da pirâmide social, que recebe menos que todo mundo, que a maioria de empregada doméstica, né? De serviços que são considerados aí, não são tão valorizados. Então, se a gente for fazer essa leitura, a gente está falando de uma necessidade muito mais social e política do que tanto sexista, né? Então, quando a gente faz essa leitura, a gente vê, peraí. Por isso que existe essa frase, se uma mulher preta se movimenta, a sociedade inteira está se movimentando com ela, né? Quando uma ela puxa a outra, né? puxa a outra. Mas até que ponto puxa, né? Quando a gente fala de mulher que puxa a outra, quando a gente fala, por isso que mulher preta é diferente, porque essa movimentação social, ela é muito política, né? Ela tá muito ela está dentro da nossa sociedade. Essa ideia da desigualdade está tudo ali. Então, realmente, se eu consigo a ascensão de uma mulher preta,
realmente eu estou movimentando a sociedade toda, né? Eu estou movimentando toda essa estrutura. Então, as urgências, dependendo do viés que a gente vai levar o movimento feminista, que a gente sabe também que não é só isso, é muito grande, mas não é só machismo. Não é só se opor a um posicionamento machista. É muito mais profundo quando a gente está falando do feminismo negro. Eu vou te provocar com uma pergunta aqui, que é o seguinte. Essa semana eu vi uma entrevista do ministro da Economia, até a hora que eu vi, ele era ministro da Economia, não sei, porque muda, tá né? balançando, né? Tá balançando. Tá chacoalhando o bambuzal. E ele comentou que em determinado momento o programa do governo de auxílio emergencial deixou de ser um auxílio para ser uma transferência de riqueza. Nossa! Porque existiam mulheres que estavam... tanto dinheiro? Exato. Riqueza, meu Deus. Mulheres que estavam abrindo negócios com o auxílio emergencial. E aí, para mim, esse recado é muito direcionado para as mães pretas da periferia. Muito! Que muitas delas, você pega assim, minha mãe me criou como costureira desde sempre. E ela nunca teve a condição de um dia chegar assim e o governo falar, a partir de agora você tem aqui R$1.000. E ela viveu com o que ela tinha. E aí onde eu quero chegar? Você viu esse movimento acontecer de mulheres aproveitarem essa oportunidade para dizer, não, aqui vou pegar isso, capitalizar meu pequeno negócio, vou fazer desse limão a limonada. Muito interessante essa pergunta, mas pode falar. Eu acho que é interessante falar que não é bem uma oportunidade, né? Porque o que é dado, entre aspas, que não é dado, entendeu? A gente sabe que não. Gente, é uma migalha do que é retirado de cada um de nós. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que jamais ele poderia nem ter suposto isso, nem ter pensado em comentar isso. É triste, mas eu achei a sua pergunta, assim, certeira, porque era o que eu queria falar. Porque o que acontece? O que tem muito forte dentro da mulher preta também, dentro desse viés da mulher preta que a gente sabe e que também faz parte de uma cultura, né? E que às vezes não parece, mas faz parte. Você mesmo citou sua mãe. Minha mãe me criou como costureira, né? E eu posso citar várias outras que criaram vendendo empadinha, vendendo trufa, né? Vendendo qualquer cosmético, fazendo sacolão, porque faz parte da mulher preta ser empreendedora. Então, o empreendedorismo da mulher preta é algo intrínseco também nela. Porque é justamente para quê? É o lance de suprir a renda, né? Então, sim. E qual é o problema disso? Faz-se necessário, inclusive precisa de curso para ensinar essa mulherada a vender mais. Elas já nascem sabendo, parece que é uma coisa que nasce com elas. Eu preciso de mais grana, então eu vou fazer uma trufa, vou fazer uma empada. Ninguém ensinou. Mas ninguém você acha que... esfregou o Sebrae na cara delas. Tipo, não vou plano de negócio. Mas você não acha que também tem um pouco da relação com o processo de... Era para ser abolição, mas eu vou dizer emancipação da população negra, porque assim... 1888, Isabel declara lá que acabou a escravidão no Brasil, mas não é dado determinados direitos. A população precisou se virar. E quem tinha mais trânsito eram as mulheres. Eram as mulheres. Vendendo doce, quitutes. E trabalhando na casa das pessoas. Você acha que vem disso? Eu acho que vem disso, mas eu acho que principalmente, quando você citou, né, justamente esse período, as mulheres sempre foram arrimo de família, justamente por elas terem mais abertura dentro da casa das pessoas. Então, o serviço de empregada doméstica, né, ele começa mais acessível, né? É muito mais acessível. Então, realmente, mulheres pretas não ficavam desempregadas justamente por serem cozinheiras, por trabalharem dentro da casa das pessoas. Então, todo mundo, na época da escravidão, da abolição, todo mundo se livrava dos escravos, mas da pessoa que ficava lá na casa para cuidar dos filhos, para cozinhar, né, e etc., não. Então, essa abertura foram, sim, as mulheres arrimo de família. Os homens, eles eram varridos das ruas, né? Tinha a lei da vadiagem, não podia nem ficar na rua. Não podia ficar na rua, né? Então,
sim, essa foi uma realidade, mas eu acho que o empreendedorismo, eu acredito que ele não tenha descendido daí, né? Eu acho que nesse momento eles estavam mais preocupados em sustentar sua família e garantir o emprego, garantir o pouco, né? Então, agora, lá dentro da comunidade, lá dentro da quebrada deles, então ali sim eles conseguiam desenvolver talvez o que hoje a gente fala de black money, por exemplo, de empreendedorismo, por exemplo, né? Na quebrada rola muito o black money. Muito. Rola muito. Tipo, você vai fazer uma festa e você pega o salgado da tia, o doce da Mas outra é inconsciente, tia. não é um negócio assim, tipo, vou comprar dela porque ela é preta. Mas de Vamos certa real, forma, assim. é inconsciente e não é ao mesmo tempo. Depende Porque- da comunidade. Porque, de certa forma, você vai nela por preferência a ela. Porque ela representa algo na sua comunidade. Você tá entendendo? Ela é a mãe de um amigo parça seu, seu. que vocês cresceram junto e viu que eles passaram muita dificuldade e ela arrumava isso um jeito de dar roupa pra ele e dar comida pra ele. Então você vai e você já meio inconsciente e reforça. Você já lembra da pessoa. Tudo depende de quão fortificado é a sua comunidade. Exatamente. Então, se a comunidade ela tá lá numa estrutura da hora, na hora que tiver qualquer coisa, é lá que você vai lembrar. É do cara lá que faz a coxinha que você vai lembrar, né? É do cara lá que começou a fazer uma pizza esses dias. Vai arrumar alguma coisa aqui no seu chuveiro, né? Era do rapaz aqui da frente que vende um cacareco, né? Então, tudo depende disso. Hoje, no meu ponto de vista, o que aconteceu é que, ao alcançarmos certas posições de poder, né, o senso de comunidade foi perdido. Então, hoje, para a gente voltar a falar disso, a gente tem que tacar um nome chique e falar black money, empreendedorismo, Americanizar. uma coisa americanizar, uma coisa que a quebrada já faz e já pratica. Então, hoje, né, eu tô lá, gente, eu consumo os meus produtinhos, nem sei se pode falar, mas eu consumo mesmo Mary Kay, entendeu? Eu tenho a minha amiga lá que faz as minhas tranças, né? Eu tenho. Então, a mulher preta, ela consome. Eu tenho minhas perucas, às vezes eu compro. Então, dentro do meu nicho de amizades ali, é delas que eu vou consumir. É o trampo delas que eu vou fazer. Mas é um desafio também você tentar fazer esse consumo consciente. Por que eu tô falando isso? Porque é fácil você falar assim, ó, eu tomei uma decisão há muito tempo já, antes do episódio do Carrefour. Eu não ia no Carrefour. Eu passei um bom tempo também sem entrar em algumas lojas de departamento de shopping tipo Americanas, porque era entrar e na Americanas hoje já vive, pelo menos aqui, vive uma decadência. Mas ela teve um auge onde era a principal loja de shopping centers. Você entrava, você tinha segurança te perseguindo igual um supermercado. Eu já passei por isso várias vezes na Americanas e eu coloquei uma barreira. Não, então não era conscientemente eu falar, vou gastar meu dinheiro onde um empreendedor negro montou o próprio negócio. Era mais uma recusa de não vou gastar meu dinheiro no lugar onde eu claramente está me discriminando. Mas aí a pergunta até pode responder também, Matheus. Não é difícil você direcionar, tipo assim, porque tem coisa que não tem empreendedor negro fazendo. Tipo, se você falar hoje, eu não vou comprar um celular da Xiaomi, ou da Apple, ou da Samsung, porque essa grana pode estar financiando a morte de crianças negras em algum lugar. Na África, sei lá, exploração de mão de obra. Dá pra você rastrear? Você já parou pra pensar como é difícil fazer esse consumo? Do meu ponto de vista, né? Você não consegue, de certa forma, achar a raiz de certas coisas, de certas marcas, certos produtos. Mas, por exemplo, né, a roupa. A gente consegue comprar a roupa de um parceiro nosso que vai lá e faz. Quem em Piracicaba tem muito. Entendeu? Muito. Os caras vai lá e faz a camisa. A tia faz aquela roupa sob medida Costura. costura. Tem Entendeu? muito. Você vai aplicar. Na verdade, eu acredito que sempre tem um empreendedor negro fazendo Sempre todos tem. os produtos. A verdade é que a gente não consegue. Mas existem muitos trampos aqui em Piracicaba divulgando esses empreendedores, gente. Existe. Então, assim, ó, eu vou citar alguns. O Afropira com a Feira Preta, que eles fizeram junto com a Afromix. Mano, muita gente. O Beleza Preta também, que é o coletivo que eu faço parte, também divulga muita gente. Então, tudo voltado. Tem alguns grupos no Facebook que você procura lá, Afrotrampos. Se você quiser, você digita ali e fala, gente, preciso de tal pessoa preta.
eles vão te responder, né? Então, eu acho que tudo é difícil rastrear. Mas eu acho que se você quiser fazer esse trampo conscientemente, você consegue. Ó, por exemplo, investimento. Um consultor de investimento preto. Eu conheço. Meu irmão. Não, aí é importante para não cair no financiamento, no investimento daquela empresa que postou a foto lá que só tinha gente branca no topo de entendeu? Aquilo né? Isso que eu tô falando. Tem. Isso. Tem, entendeu? É difícil procurar? Às vezes não. Às vezes a gente tem que olhar à nossa volta, porque o pessoal, ele tá divulgando. Produto simples. Tô falando de uma máscara personalizada com estampa africana. Gente, tem. A Fran tá aí arrasando com a máscara. A Fran bombou a empresa dela só vendendo acessório para cabelo de preto. Então é uma touca difusora. É uma touca de cetim que não tinha. Eu vou dormir com meu cabelo acorda com frizz. Pô, a mana preta foi lá e pensou numa touca e ela tá bombando o negócio dela. Eu não vou falar. E desenvolver um produto para um público específico, né? Olha, e tem muitos. Quando a gente começa a pesquisar, agora que eu tô nessa ideia, né, de mídias sociais e tal, então eu tô aqui só procurando rolê pra preto mesmo. Uhum. Então tem lá o De Benguela, é uma escova de cabelo voltada para o preto. Gente, e aí eu tenho uma escova que ela estica assim, até bati no microfone aqui. Ela estica assim, né, aqui, e ela estica pra frente, pra trás, tudo pra não quebrar os cachos. E eu tenho uma outra escova que é só pra massagear o couro cabeludo na hora de lavar o cabelo. Nem eu sabia que tinha tanto tipo de escova pro meu cabelo. Mas você não acha, isso dá um gás. Você não acha também... O que você acha da questão de que tem pessoas, né, que não são, vamos dizer assim, parte do Black Money, entendeu? Pessoas que se aproveitam dessa necessidade. Nossa, muito. Dessa nossa necessidade de ter produtos direcionados pra gente. Eu comecei a pesquisar o De Benguela, apareceu 3 do Shopee. Pois que aí cai naquele outro negócio, que é o Pink Money, né? Tem o Pink Money também. Que faz coisa... vamos fazer alguma coisa LGBTQI+, pra não perder esse público. E aí eu fico pensando, invalida? Não invalida. Mas o dinheiro vai pro lugar errado. Exatamente, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vi o Nubank. O Nubank, no início do ano, se eu não me engano, eles tiveram uma polêmica, que foi uma fala da presidente de uma das fundadoras, falando que ela não encontrava profissionais negros qualificados para contratar na empresa Nossa, dela. jogaram 50 na cara dela. Não, aí o que aconteceu? repercutiu e tal, o Nubank foi lá e falou, não, nós vamos investir 1 bilhão em formação de pessoas e aí fica me parecendo que é aquilo. As empresas, elas dão mancada e aí fala, nossa, vamos criar um comitê de diversidade. Vamos criar um selo de sou amigo dos pretos. E aí, tudo bem, né? Assim, cara, eu tava vendo aqui em Limeira, aconteceu um episódio que dentro do supermercado um senhor foi discriminado, ele precisou tirar a roupa. Ficou de cueca Ficou de cueca pra provar que ele não tinha roubado. E o que era o cara? Era um senhor negro. E era um senhor, tava só pesquisando o preço. Só isso pra fazer ele virar, foi suficiente pra fazer ele virar suspeito. Mas isso é o que foi filmado. Quantas vezes você não entrou em banco e viu uma mulher negra, um homem negro passando por essa situação? Então, e aí? Você vai tirar todo o seu dinheiro do fica banco? apitando, e daí o cara fica falando que você tem alguma coisa, aí você tá quase sem roupa, você tá de chinelo, shorts, camiseta, e o cara fica falando, você tem algo aí, porque tá apitando, por que tá apitando e tal, isso aqui, ó. Uma das coisas mais libertadoras da modernidade, pra mim, pelo menos, é não precisar ir em agência de banco pra fazer nada. É você usar o celular pra pagar, pra receber, pra transferir. Porque em banco era um É um terror, né? É um terror. É complicada essa situação, mas, por exemplo, algumas ações, por mais doloridas que sejam, são necessárias. Então, às vezes, não estou falando de todas as empresas, tá? Porque tem empresa que é tiração, com a nossa cara. Tem empresa que é muita tiração. Mas existem algumas empresas que não, né? Então, a gente teve, recentemente,
Vou falar aqui com um pouquinho de dor no coração, tá? Mas deixa pra uma fofoca, pra um dia de fofocas. Você chegar mais perto. Um dia a gente Conte-nos tudo, não esconda dia a gente nada. faz uma sessão só de fofoca, tá? A gente gosta. Eu acho interessante, um dia a gente podia fazer. Mas não. Mas teve aí um projeto recente aqui em Piracicaba, que é o Projeto Vertentes, né? Então, esse projeto, ele está, sim, formando jovens para entrar no mercado de trabalho e a grande empresa patrocinadora é a Caterpillar, né? Então, tudo isso por quê? Porque a Caterpillar é multinacional e foi algo que começou por conta ainda da ideia do George Floyd. Então, isso deu uma impulsionada. Por conta disso, eles quiseram investir em jovens negros. Então, abriram aqui para 400 jovens negros serem formados e entrarem aí, inserirem no mercado de trabalho, né? Tem outras empresas parceiras junto com eles. Então, é um projeto legal? Massa! É um projeto muito legal, entendeu? Só que existem alguns detalhes que acabam inviabilizando para os próprios negros, né? Então, por exemplo, você está desempregado, mas ganhando 100 conto. Existem outras prioridades, né? Entendeu? Como que tá desempregado, mas vai dar uma grana de 100 reais, vai dar só 100 reais pro cara, para ele conseguir fazer esse curso. Parte do pressuposto... É online. Então, já parte também do pressuposto que todo mundo tem acesso à internet. Então, são esses pequenos detalhes que quando a gente fala de passar um pano, não é só o histórico da empresa em desmerecer o povo preto, mas é também das condições que eles oferecem esse tipo de curso, que eles oferecem esse tipo de oportunidade, porque acaba elitizando mais uma vez. É uma oportunidade que vira uma armadilha, né? Porque depois vai dizer assim, não, mas a gente tentou fazer, não vem deu... ninguém. Mas você não acha que já tem... A gente tem bastante profissionais negros formados. Mas você sabe o que acontece? Do meu ponto de vista, a gente, desde cedo, o negro, ele tem que trabalhar. Isso é ensinado pra gente. Isso é ensinado. Então, o que acontece? Você vai largar o seu trabalho, que você tá ganhando, vamos supor, R$1.400, R$1.500. É pouco? É. Pra fazer estágio que você ganha 700? Primeiro que pra fazer estágio tem que estar fazendo algum curso. Não, mas você fazendo a faculdade. Se você fazer, tá fazendo Você faculdade. fazendo a faculdade à noite e trabalhando durante o dia, você ganhando R$1.500, R$1.600. eu trabalhei e estudei. Eu também. Eu trabalhei e estudei. Sempre, né? Você entendeu? Entendeu? É essa a realidade Aí do preço. você vai conseguir sair do seu trabalho, você vai pedir a conta do seu trabalho pra ganhar R$700? Ai, mas é um MBA. Ai, mas é um high-tech. E Não, aí? não, gente, Aí assim, você fala, mas e o pão? Exatamente. Entendeu? E o feijão? E o meu filho, ele tem 13 anos e ele perguntou pra mim esse final de semana assim, quando eu fizer 18 anos, você vai me dar um carro? Eu falei, não. Não, por quê? Eu falei, porque não é essa a sua realidade. Mas... Falei, não é essa a sua realidade. Eu falei, com 18 anos eu não tava pensando em comprar carro, porque eu sequer passava pela minha me tirar habilitação. Eu falei, porque eu sequer pensava em comprar um carro. A minha realidade era, será que eu vou conseguir um trabalho para ajudar dentro de casa? Eu falei, você já vai avançar muito em relação ao meu passado, porque você não precisa arrumar um trabalho para ajudar dentro de casa. Mas você pode arrumar uma faculdade para você estudar, se preparar para depois você arrumar um trabalho. E aí a gente pensa em carro, em habilitação. Mas você percebe que existe um pensamento de urgência diferente. A nossa geração olhava para a necessidade e a realidade de dentro de casa e falava, eu preciso contribuir aqui para subir junto. A geração tá muito diferente, galera. A próxima já vem nisso. O meu primeiro trabalho eu tive com 13 anos. Mas só que, tipo assim, eu me orgulhei, porque meu pai chegou em mim e falou assim, ó, a situação é a seguinte, né? Eu tô vendo que você já entende da situação, de como que é a casa, de como que é a vida. Então eu acho que você já tem responsabilidade. Por que você não vai arrumar um trabalho? Porque ele falou assim, porque eu acho que vai ser bom pra você. Entendeu? Porque aí você não vai precisar pedir dinheiro pra mim pra você fazer alguma coisa. Pra você ter alguma coisa. E não pedir dinheiro pro pai é a melhor coisa. É uma libertação, não é? E aí eu fui, no primeiro lugar que eu bati, eu arrumei um trampo. Mas tipo assim, eu saí de casa e falei assim, eu vou arrumar um trampo, mano. Vou arrumar. Mas hoje em dia,
Tipo assim, não tô falando que tá certo uma criança de 13 anos trabalhar, eu não acho. Uma criança de 13 anos tem que estudar. O meu filho, eu não quero que ele trabalhe com 13 anos, eu quero que meu filho vá trabalhar lá, que nem eu quero que meu filho seja patrícia, não vai trabalhar com 25 anos depois que fez faculdade, pós-graduação, isso e aquilo. Né? Não sei como vai sustentar, mas boa sorte. Aí... Mas é o que a gente pensa, né? Mas só que, ao mesmo tempo, isso foi bom pra mim, isso construiu algo em mim que, tipo assim, eu entendi o valor do trabalho. Porque pra gente, o trabalho tem um valor diferente. Você não acha, Lia? Com certeza. Agora eu vou atacar de professora, pedagoga falando agora, hein, gente? A geração hoje, ela tá muito diferente, né? Ela tá muito imediatista. Tudo pra eles é muito rápido. Eles não têm paciência pra esperar um anúncio de 30 segundos. Você tá falando dos millennials, né? Estou falando, sim, dessa geração. Então, eles não têm paciência para esperar um vídeo de 30 segundos. Então, para eles, como é tudo muito rápido, tudo muito imediato, na cabeça deles, o que não é rápido não funciona, né? Então, para você explicar para uma criança que não consegue esperar um anúncio de 30 segundos, que ela não vai ter um carro com 18 anos, como assim? Você tem tempo, cara? Né? Como assim? Mas você tem tempo para me dar um carro? Como que você não vai me dar um carro? É só daqui a 5 anos. É só daqui a 5 anos, pô, né? Então, e a ideia do trabalho, a valorização do trabalho também é diferente. Porque hoje a gente também tem uma geração que está crescendo, vendo pessoas ganhando dinheiro sem fazer nada. Isso está sendo vendido. De mexer num celular e ganhar dinheiro. Exatamente. Então, eles falam assim, por que eu vou trabalhar sendo que eu posso ganhar dinheiro com o celular? Eu posso virar gamer. Eu posso virar TikToker. Entendeu? Então, é o que antes, o que a gente queria ser? A gente queria ser médico. Era o né? Era o hype, sonho, né? Meu sonho de infância era ser médico. Eu tava conversando com a minha mulher esses dias e eu falei assim, não era meu sonho e não era meu sonho. Era um sonho que foi imposto em mim. Porque era rico. Todo médico era rico, cara. Se você for médico, você vai ser bem sucedido, mano. Nossa, eu falava pro meu avô, eu queria ser jornalista na época, né? Eu vou querer ser jornalista. Ele, não, médica. Advogada, né? Advogada, engenheira. Eu podia falar qualquer profissão. Ele sempre ia bater nessas 3. E o orgulho da vida dele ia ser só se eu fosse uma médica, uma advogada ou uma engenheira. Se não, não. Entendeu? Então, isso foi imposto pra gente. E hoje, essa nova geração, ela tá sendo criada com outras ambições. E com pouca responsabilidade, pais. Né? Então, dê responsabilidade para os seus filhos. Não precisa dar um emprego para o seu filho de 13 anos. Mas você pode dar responsabilidades dentro de casa. E essas responsabilidades, elas podem ou não ser remuneradas. E quando eu falo de remuneração, eu não falo necessariamente de grana, né? Existem outras formas de recompensar, né? Exatamente. E isso é muito importante. Isso muda vidas. Eu tive esses dias... É engraçado como a gente vai vivenciando experiências que você começa a falar, não estou preparado para isso. Meu filho também perguntou assim para mim, eu sou o quê? Porque eu sou negro e ele sabe que eu me identifico como negro. Ele é filho de um pai negro e uma mulher branca, então ele tem a cor da pele branca. Ele estava fazendo um trabalho de escola onde perguntava isso. Ah, isso é maravilhoso. Entrou na minha área, hein? Aí tá, Lia. Para pais na minha situação, qual resposta dá? Bom, existe uma dinâmica, né, que é a desenhoterapia, que ela é muito didática para ensinar isso, né? Que é simplesmente você pedir para desenhar a árvore genealógica. Desenha. Use lápis de cor. E aí, gente, a importância de um lápis de cor, desculpa as outras marcas, mas tem que ser Faber-Castell para cima. Porque existem lápis de cor que não contemplam a nossa pele. A maioria deles, se você vai comprar um do Xing Ling, a sua criança vai ter a opção do amarelo, mostarda, o rosa, porque falam que é cor de pele, mas aquilo é rosa, e o preto. Cadê, né? Cadê? A variedade. A variedade, né? A Faber-Castell não é perfeita, mas pelo menos ela tem uma paleta de marrons que dá pra você escolher bem diverso, né? Então, assim,
Primeira questão, né? O lápis de cor tem que ser pensado para criança preta. Se a gente for pensar numa atividade simples de falar de cor e de origem, né? Então você vai desenhar. E aí, dentro dessa árvore genealógica, por que não colocar sua mãe, né? Seu pai? E aí ele vai ver os traços. E aí ele vai ver que ele é fruto sim de uma mistura. E que independente da cor da pele dele, a história dele tá ali. Entre cores e várias cores. E aí ele vai ter a opção de querer ser o que ele quiser. O que ele se identifica Com mais, o que né? ele se identifica mais. São vários trabalhos, né? Mas desenhar essa árvore genealógica aqui, depois que você coloca a figurinha da criança, lá embaixo, como fruto de toda essa mistura, né? É a hora de você perguntar para ela, e aí? Qual a sua cor? Né? E vamos falar de cor. Não vamos colocar padrão, não vamos falar. É cor. É branco, é preto, é amarelo. Entendeu? É cor. E se ele falar preto, ok. Se ele falar marrom, ok. Né? Porque é mais fácil para criança. A criança, se você ficar corrigindo a criança e falar, não, é negro. Não. Não, é não, mulato, né? Mas tem gente que ainda usa esse termo, mas fala, não, mulato. Não, não é assim. Não, gente, para criança é cor. Porque na hora que ele vai lá na escolinha brincando com o amigo dele vai falar, você é preto. E ele tem que falar, sabe o quê? Sou mesmo. E daí? Isso não se tornar algo que ele Triste, receba com um como choque um choque, como uma ofensa. Ele tem que falar assim, não, pô, cara, preto, essa cor aqui é mais a minha cor. Mas ok, entendeu? Isso não tem que ser um tabu. Isso não tem que ser uma ofensa. Ele tem que se pintar, ele tem que se reconhecer. O maior problema que a gente tem hoje nas crianças pretas é a gente pedir para desenhar a família e eles pintarem a família inteira de cor da pele, que na verdade é um rosa. É. E pinta, gente. E pinta, eu trabalho com isso. Pinta porque ele não vê referência no desenho animado, não vê referência no joguinho de videogame. E não Diferente. quer pintar a cara dele de preto. Ele não quer pegar o lápis preto ou o lápis marrom e pintar a cara dele porque ele acha aquilo negativo, por algum motivo. Mas a cor preta, né? A cor preta, ela é negativada em várias Todos palavras. os âmbitos. Não só palavras, como referências mesmo. E aí eles falam assim, ai, hoje, imagina, com a internet. Não, gente. Você vai pesquisar aí os tiktokers infantis e os maiores influencers infantis, é tudo branco. Sim. Você não vê. Você não vê. Mesmo para o público adulto, aí eu te falo de procurar mesmo, sabe? O youtuber negro adulto, você de cabeça assim, você vai pensar. Ah, o AD. O AD né? Júnior, sim, mas ele beleza, eu acho que eu vejo ele muito pelo Instagram, não sabia que ele tem canal? Ele tem. Eu tenho o rapaz do podcast lá, a Ale Savage, do Savage. Savage. Que é do Negro da Semana, né? O podcast dele. Aí a gente tem algumas figuras assim, por exemplo, o Yuri Marçal, que tá lá e faz um Yuri trabalho. Marçal é Gabi de épico. Preta. Gabi de Preta e tal. Tongani. Mas, por exemplo, a menina que foi uma das finalistas do Big Brother, eu não sabia da existência dela até ela estar no Big Brother. Quem? Camila de Lucas. A Camila de Lucas eu sabia. Eu sabia também, mas... Nunca É nem vi assim, vídeo é dela. que na verdade a proporção com que as pessoas pretas elas têm, vamos dizer assim, sucesso na mídia é muito menor do que a proporção que a gente representa na sociedade. Muito menor. E você não concorda, Lia, que a gente normalmente consome o que é igual ao nosso? Então, então se a gente representa a maior parte da sociedade, por que a gente está consumindo ainda muitos meios, muitas mídias que são pessoas brancas? Eu acho que assim, ó, eu como adulta falando, eu consumo muito o público preto, conscientemente. Mas eu tenho uma enteadinha, né? É uma enteada dentro de casa e eu não controlo o que ela vê. Sim. E ali, ela tá dentro da minha casa, né? Meu marido não controla o que ele vê, né? Então, tá lá dentro e meu marido consome assim muita coisa de chinês, de japonês, esses negócios de
postagem, blá, blá, blá. Então, acaba vindo pra mim... Eu sou sozinha na minha casa. Então, nesse universo, o que o YouTube recomenda pra mim? Sendo que a gente sabe que tem todo esse algoritmo local. Né? Então, na hora que eu pesquiso... Vem o que eles consomem direcionado para você. Consomem direcionado para mim. Por mais que eu coloque ali, né? E eu já fiz esse teste. Na voz, né? Eu falo o que eu quero. Ele, por exemplo, samba. Amo samba, consumo samba demais. Adoro. Mas aí, o que acontece? Eu gosto do Encontro de Batuqueiros, que é preto. Eu gosto do Grupo Presença, que é preto. Mas na hora que o algoritmo começa a rodar, sempre cai num grupo de branco X, que eu não conheço. Sempre. Mas por quê? É porque, às vezes eu curto, eu vou colocar uma Maria Rita, eu gosto, é samba. Mas eu coloco. Então, se eu pesquiso uma vez Maria Rita e escuto todos os dias o mesmo vídeo do Encontro dos Batuqueiros, que é o que eu consumo, uma vez que eu coloco Maria Rita, ele já puxa 3, 4 bandinhas de pagode branco. Então, o algoritmo, de certo modo, nos empurra o conteúdo, de certa forma, branco. Mais consumido. Aí aquela coisa, quem determina o que é mais consumido? É o próprio algoritmo, porque se ele vai te ofertar aquilo... E esses dias eu vi uma matéria... Vezes você acaba consumindo, você vai deixar rodando. Eu vou deixar rodando, porque eu gosto de samba também, tá tocando a música que eu curto, os caras cantam bem, eu vou passar por quê? Entendeu? Esses dias eu vi uma matéria falando do Twitter, que tinha um estudo mostrando que o mesmo conteúdo, aí o perfil era de um branco, ele aparecia com muito mais destaque para muito mais pessoas. E o mesmo conteúdo, o perfil era de um Twitter negro, ele aparecia com menos frequência. E aí eles foram fazendo a pesquisa de que o próprio algoritmo tinha essa tendência a dar visibilidade porque ele entendia que aquilo ali era mais curtido e mais aceito pelas pessoas. Exato. Então, esse consumo... E aí a gente vai ver, se a gente for estudar, né? A gente vai pensar na nossa população... Até mesmo, historicamente falando, por conta dessa ideia de aceitação, né? Do branco, do preto, o que acontece? Né? A gente acaba... Quem não tem essa noção histórica que a gente tem, ele vai consumir mesmo. O algoritmo ele vai saciar. E vai acabar crescendo. Então, quando chega na gente que tem esse olhar um pouco mais crítico, ele vai só repetir uma receita que já está dando certo para uma camada um pouco mais alienada. Ô Lia, a gente está vivendo talvez a época mais fértil de se debater o tema racismo, principalmente aqui no Brasil. Parece que despertamos para o assunto recentemente, né? Resultado dos episódios que aconteceram, resultado de mais capacidade de comunicação muito mais veloz com as novas mídias e tudo mais. Isso está ajudando? Você como ativista, você vê assim, nossa, agora está ajudando a melhorar, ou a gente está só expondo mais e não sei, como você vê isso? Olha, eu vejo isso como um ciclo sem fim. Porque, ao mesmo tempo, o que está aparecendo hoje não é novo. Então, se a gente for pensar que o racismo tem espaço para ser debatido, ele tem espaço para ser debatido o tempo todo, o ano todo, a todo momento. Todos os dias, né? Então, para mim, isso realmente não é novo. Existe palco pra gente, né? Existe palco para pretada em vários sentidos. Sempre. É por isso que a gente tem a fama de mimizento. Né? É por isso que a gente tem essa fama. Porque se a gente quiser, a gente pode falar disso o tempo todo, sem cansar. Porque existem números que nos perseguem e que não param de crescer. Né? Então, eu acredito que... Não é que a gente está num momento mais favorável. Eu acho que o celular... foi nos dado num momento... Hoje em dia todo mundo tem celular, né? E ele acabou virando uma arma, né? Então, é tudo muito mais rápido agora, né? E
E eu tô falando, não tô falando só em conteúdos, para debater o racismo e tal, mas eu tô falando em conteúdos fúteis, né? Eu tô falando em dancinha tonta, em dar risada da menina que grita, em dar risada da menina que caiu da escada lá bêbada lá, né? Eu tô falando desse tipo de coisa que acabou tirando o freio do que é ser preto no Brasil. Então, hoje, a gente consegue ver preto mais em tudo quanto é lugar, só por conta desse celular, né? Então, aí, acaba acontecendo que a gente chega em muitos lugares, né? Nem que seja pro povo dar risada da nossa cara, né? E o racismo vem junto. É inevitável, basta ser. E isso acontece porque eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. No ano passado, no 20 de novembro, eu gravei um vídeo. Se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando de algumas HQs, histórias em quadrinhos, onde os protagonistas eram personagens negros. Olha que maravilhoso. Eu fiz essa da Angela Davis, que é a biografia dela em quadrinhos, e foi o vídeo do meu canal que recebeu mais dislike. No 20 de novembro. Foi o vídeo do canal que recebeu mais dislike, a ponto de eu conversei com um outro colega que tinha canal assim, eu falei, acho que eu vou... Parar. Vou excluir o vídeo. Ele falou, não exclui, porque dislike é isso que ele... engajamento. Mas ele falou, é isso que essas pessoas estão dando dislike que quer. E por mais... Aí entra o ponto que eu quero... Assim, por mais politizado, consciente, tralá que você seja... Nem sempre a gente está preparado para esse retorno, porque se posicionar também tem um preço. Muito! Né? Se posicionar tem um preço. Disso você falando. Nossa, é o mimizento. É o cara que vê problema em tudo. Nossa, esse aí, tudo pra ele é racismo. Eu coloquei capa do Facebook. Vidas negras importam. Aí veio um colega meu. Todas as vidas importam. Eu falei, meu Deus. Começou. E a frase do Morgan Freeman, né? Não. Nossa. Eu não aguento mais. Não. Se você não Ele falar... falou... Por favor, esse ano, não façam isso. Não usem Morgan Freeman. Porque a gente não gosta. Não é? Mas sempre tem aquele tio, né? Sempre. Sempre tem o tio que vai falar, né? E assim, eu aprendi a não dar palco mais pra esse tipo de coisa. Não dou palco mais, gente. Quer falar? Fale. Mas não vai ter nem o meu like, nem a minha atenção. Entendeu? E também não vai ter nem meu flop. Não vai. Então, assim, eu ignoro e vamos falar de coisa boa, sabe? Porque eu pensei sinceramente esse ano, falei, 20 de novembro, dependendo de como for, eu vou sim fazer, mas eu quero... É dia de preto? Então é meu dia. Mais perto, é isso aí. É dia de preto, então é meu dia. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma massagem, entendeu? Eu vou fazer o meu cabelo, né? Eu quero ir para uma praia, ficar de boa, se a pandemia me permitir, né? Mas é meu dia, é dia de preto, então é meu. E eu vou fazer o que eu quiser para eu me sentir bem. Porque é tanta coisa que as pessoas acabam colocando nessa realidade só porque a gente fala que é nosso dia. Imagine agora que foi decretado que é feriado nacional. É isso que eu ia te perguntar. Eu sou de uma época que lá na Bahia a gente discutia Daniel entregando a idade. Quanto movimento... Mas quanto movimento social, assim, que não seria estratégico transformar o 20 de novembro em um feriado. Porque ia virar mais um dia para as pessoas irem para as praias, irem pros clubes. E se eu for pra praia, eu vou gritar, sou preto! Entendeu? Vocês estão aqui por causa de mim! Qualquer coisa, menos uma data pra se sair pras ruas e se conscientizar. Aí tem duas histórias. Durante muito tempo, eu achava que era isso. 20 de novembro tem que ter passeata, temos que ocupar o centro com a rua, com as lojas abertas, aí fazer as pessoas refletirem e tralá. Aí eu vim pra São Paulo e aqui é feriado. Primeiro que já começava assim, uma cidade era, em outra não era. Sim. Então já tem uma inconsistência. Você estava aqui em Piracicaba, era feriado, Americana já não era mais. Então, tipo, não tinha nenhuma movimentação regional para você dizer assim, nossa, essa região aqui parou em função de refletir sobre o que foi essa data. Não existe isso.
Então, eu ainda tenho esse posicionamento que eu acho que na hora que consolidar o feriado, vai virar um dia de finados. Que algumas pessoas vão lá e visitam os seus antepassados e os outros simplesmente, opa, é feriadão, praia, partiu, curtir. E não sei se no meio disso tudo a gente não vai acabar perdendo essa referência da data, sabe? Eu gosto da ideia da gente ter uma data, mas que as coisas funcionem, mas que sirva de palco para essa... Não necessariamente, sei lá, tipo, só nesse dia vamos falar de racismo. Não é isso. Não dá pra falar sobre isso o ano inteiro sem acabar o assunto. Mas eu acho também, Daniel, assim, no meu ponto de vista, que tem outras datas pra gente, pra população negra, tão importantes, que são, sabe, tipo, nem comemoradas, o ano inteiro. nem lembradas. Nossa, tem Mas é que tá, por que abrir mão de uma que já tá consolidada? Porque assim, se a gente for construir, por exemplo, 25 de março, de junho, Dia da Mulher Negra Latina, Caribenha. Julho, 25 de julho. Uhum. Informação correta, 25 de julho. Dia da Mulher Negra Latina Caribenha e... Afro-Latina Caribenha. Afro-Latina Caribenha, perfeito. Aí, se a gente for começar a construir isso agora, porque o 20 de novembro vem sendo construído, vamos tirando que foi da morte do Zumbi, que já faz 300 e tantos anos, pelo menos há uns 30 anos o movimento negro vem tentando consolidar essa data. Tá consolidada. Querendo ou não, no dia de 20 de novembro. Aí agora vira um feriado. Agora é nacional. Você tá entendendo? Eu acho que é um retrocesso pra causa. Eu gostei. Eu também vocaria. Eu gostei, justamente porque por ser um feriado nacional, entendeu? Porque aí para com essa patifaria de aqui é, aqui não é. E aí para com essa patifaria de que quando falava aqui é, aqui não é, a justificativa dos bonitão prefeito das cidades aí era a mesma frase de Morgan. Então agora parou com isso aí. Vocês vão ter que aceitar. É feriado nacional. É o nosso dia. E já era. Mas você não se sente culpada de no 20 de novembro você sair pra ir pra um praia? Não é dia militar, pegar uma bandeira e... Eu não. É meu dia. Eu sou preta, eu decido o que eu vou fazer com o meu dia. Eu tô com a Lia nessa parte, porque eu acho que assim... Tem que parar da gente querer sempre levantar uma bandeira, Dani, sabia? Você sabe que viver a negritude não é só ficar aqui falando pra todo mundo que a gente tem que ser, que tem. A nossa vivência tem que parar de querer enfiar a nossa negritude a goela abaixo do povo, porque... eles não merecem esse palco. Viva, suba, tenha sucesso, puxe os seus, entendeu? E isso daí, você mostra. É mais ativismo do que ficar... É muito mais ativismo do que você ficar hasteando bandeira. Eu tive essa discussão. Só de você estar vivo já é um ato de ativismo. Já é um ato de resistência. Aqui no Brasil, meu Deus. Esses tempos atrás eu falei pra um amigo meu, ele falou assim, não sei o que, você não se sente azarado? A gente tava falando de futebol. Falei, cara, eu não me... veja bem, a gente tava falando de futebol, mas nesse dia eu tava azedo, aí eu respondi atravessado pra ele. Falei, não me sinto azarado, não. Eu já contrariei o sistema, eu tenho mais de 30 anos, sou um negro sobrevivente, que cursou um nível superior, que tem uma condição de vida razoavelmente boa, então eu não me sinto azarado, sabe? Porque tem muito disso, a gente não se dá conta, mas estamos numa conversa aqui de 3 pessoas que fugiram de uma curva social que é pré-estabelecida. Uhum. Entendeu? Quantos das nossas gerações que cresceram junto ou na mesma escola, estudaram lá atrás e tal, e você olha e o cara tá em uma condição ou nem tá mais aqui entre nós por conta do que é pré-estabelecido para a comunidade negra no Brasil. Que é quase que um programa de extermínio, um genocídio. Uhum. Hoje saiu um estudo do IPEA que indica que o homem e a mulher negra têm 3 vezes mais chances de ser assassinado do que uma pessoa não negra. Uhum. Isso significa que... O homem, principalmente. Tipo, você tem 24 horas no dia, 8 horas você tá salvo, 16 horas você corre o risco de morrer. Cara, é 23 minutos, né? Você tá entendendo? E se for mulher, aí o dado já é... É diferente, é pancada, violência tá doméstica. Como que fica, Lia, esse momento, assim, de um Brasil paquerando com...
É conservadorismo isso que a gente tá vendo? Ah, misericórdia, Pra né, gente? mulher negra que tá buscando essa emancipação e começou a conquistar alguns espaços, como que tá? Então, bom, o Brasil não tá fácil para ninguém se a gente for pensar em política, em governo, né? Então, realmente não tá fácil para ninguém. Pensando na mulher preta, pior ainda, né? Justamente porque fica mais difícil, apesar desses goles que eles nos dão de auxílio emergencial, né? Ainda tá complicado, a gente não consegue pensar no empreendedorismo bem estruturado com esse tanto que eles dão. E muita gente, por conta do desemprego, que cresceu muito, né, tá usando essa grana para se manter, né? Então, já não tá nem conseguindo mais investir. E pensando nisso, fica... É triste a gente pensar nessa ideia do conservadorismo, né? Porque a gente está precisando de ações afirmativas, a gente está precisando de algo que movimente algo um pouco mais social, né? A gente está precisando de iniciativas que contemplem as minorias. Então, quando a gente fala de conservadorismo, a gente não está pensando em nada disso, né? A gente não está com os olhos voltados às minorias, a gente está voltando os olhos para as elites e para o universo, se a gente for pensar aqui no Brasil, né? Do agronegócio, voltado para a agropecuária. Então, onde isso daí contempla a mulher preta? Não sei. Então, realmente, mais esquecidos ainda. Se somos minorias hoje, né, com essa paquera toda com o conservadorismo, seremos menos ainda. E com menos voz, né? A gente está chamando de conservadorismo, mas pode ser negacionismo, pode ser várias outras coisas, né, Matheus? Porque a gente tá vendo aí... Oferta com muita coisa ruim. Com nada bom, né? Nada bom. Esses dias eu desafiei um conhecido apoiador do governo a me apresentar um feito. Falei, me dê um feito positivo. Um feito que agregou na vida das pessoas. E ele saiu do grupo que a gente tava conversando. E se a gente for falar das mortes também, a gente também tem uma maioria de morte da população preta, né? Só por conta de pandemia. Só por conta de pandemia. As primeiras mortes aí por conta do Covid foi um porteiro e uma empregada. Então, por aí a gente já pessoas que estavam fora do Brasil, numa época que já estava se falando de Covid na China, né? Porque a gente teve um final de ano que as coisas estavam na China e você falava assim, não, isso não vai chegar aqui. Mas o mundo... Na verdade, não muito, chegou, né? porque a notícia não chegou. Eu, pelo menos, todo mundo falou, fiquei sabendo que estava com isso depois que já estava aqui no Brasil. Porque a notícia de que já estava rolando na China e blá, 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 pra mim, no final do ano, não chegou. Não chegou. Não, eu lembro que em alguns lugares já se Parecia comentava até... assim, se devia ou não ter carnaval. Parecia, porque... sabe o que parecia essas notícias pra mim? Teoria da conspiração. Sim, começou de assim. Tão distante que isso era pregado pra gente. Sim. Uhum. Então, não dá nem pra considerar, assim, o tipo de informação que chegava pra gente sobre essa pandemia foi ridícula. Tá bom. Vamos trazer a conversa para outros rumos. Lia, fala um pouquinho de como que é o projeto do Coletivo da Mulher Preta aqui em Piracicaba e quais as ações. Fala um pouquinho disso aí. Ah, legal. Bom, hoje nós temos o coletivo Marias de Luta, que é um coletivo feminista, né, antirracista também. Lá dentro nós temos mulheres pretas que agem, né, junto com as PLPs. E nós temos o coletivo Beleza Preta, que é o qual eu faço parte, né? Então, o coletivo Beleza Preta é um coletivo de mulheres pretas. E o nosso foco é justamente trabalhar não só a autoestima, a estética, né? Sempre embasada em história, conhecimento, porque, como eu disse aqui, parece superficial, mas não é. Aprender a história dos nossos traços e saber que uma trança já salvou vidas porque era o mapa de um quilombo na cabeça de uma mulher, né? Então, conhecer a nossa história junto com os nossos traços, junto com a nossa estética e saber o quanto isso fortaleceu o nosso povo e ainda fortalece porque a gente está falando de autoestima, a gente está falando de espelho, de se autoconhecer.
né, de se auto-reconhecer. Esse reconhecimento, né, enquanto pessoa preta é muito importante. E que é algo que a gente fala muito de mulher, mas isso acontece com todo mundo, com todas as pessoas pretas, né? E a gente trabalha também muito a questão do empreendedorismo do Black Money, porque, né, como mulher preta, a gente se ajuda dentro desse coletivo. Então, nós temos um grupão, então sigam lá, coletivo, @coletivo Beleza Preta Pira. Nós temos um grupão, se você quiser fazer parte, a gente se ajuda lá. Preciso de uma manicure, a gente vai postar lá. Eu preciso de alguém que trampa com costura, a gente vai postar lá, né? Eu preciso de alguém para fazer uma palestra numa escola, pô, a gente vai postar lá, né? Preciso de uma professora. Então, a gente se ajuda nesse grupão. Uma central de articulação. Uma central de articulação, sim. E depois a gente tem o grupo de organização, da organização mesmo, que daí a gente trabalha direto com eventos, né? Eventos locais mesmo, projetos culturais, né? E é isso, assim. É a ideia do Black Money que passa aí pelo nosso coletivo e a ideia da autoestima e da beleza preta mesmo. Lia, se fosse para você deixar, se fosse não, né? Deixa uma mensagem, por favor, para a mulher preta que estiver assistindo a gente, ouvindo. Acho que é muito importante essa representatividade, porque às vezes não parece, mas muitas pessoas se espelham, né, na gente, se espelham em você. Então, por favor, se puder deixar um recado. Bom, o recado que eu vou deixar para você, mulher preta, primeiramente é se ame em primeiro lugar, né? A gente está passando por uma questão aí de problema de saúde mental mesmo da mulher preta, que a mulher preta não se ama. Se ame, reconheça seus traços e veja que no fenótipo preto, o que é fenótipo, tia? Fenótipo são os traços, são os nossos traços. Momento professor. Momento professor, não aguento. Né? É aquele nariz largo que você tenta afinar na maquiagem, é o cabelo crespo que você passa a chapinha 900 vezes. Reconheça nos seus traços a beleza. E eu não tô falando que é para você deixar de fazer a maquiagem assim ou para você deixar de fazer a chapinha assado. Eu tô falando para você se olhar no espelho e se amar da forma como você quiser ser, né? Então, se ame, se reconheça, né? Se dê bem com o seu espelho, né? O amor próprio hoje é tudo. E quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de um amor pleno, que não é só superficial, que não é só de aparência, mas é das suas vivências, dos seus relacionamentos, né, do seu interior e também, por que não, da sua conta bancária, né, da sua organização financeira. Isso também é se amar, é você se encontrar organizada, plena, bonita, saudável, para continuar sendo preta, linda e espalhar essa negritude maravilhosa. Muito bom, muito bom. Lia, o papo tá bom demais, a gente ficaria aqui por 2, 3 horas, facilmente tem assunto aí pra isso, mas a gente tá caminhando pra concluir esse episódio de hoje do NegroCast. Você que tá nos assistindo aí no YouTube, que tá nos ouvindo nos agregadores de podcast, não deixe de compartilhar, se for no YouTube não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, fortalecer essa conversa, essa iniciativa. Eu acho que quanto mais gente for chegando, mais empolgado a gente fica para trazer outros convidados e ter conversas bacanas como essa. A gente conclui aqui com um bate-bola rápido de ideias e você vai dando aí sua opinião, tá? Uma palavra ou pode ser mais? Pode ser mais do que uma palavra, mas tem que ser coisa rápida. Então vamos lá. Para começar, eu quero que você diga assim uma mulher negra que é referência, que todo mundo deveria conhecer. Bell Hooks. Bell Hooks. Hooks. O que ela faz? Pedagoga, ela fala aí sobre educação antirracista de uma forma libertária, e essa educação é uma educação que todo mundo deveria ser educado assim nas escolas, deveria estar em todos os lugares. Lia, para o que você dá palco? Eu dou palco pra minha alegria. É clichê, mas é verdade. Ô Lia, onde que entra a luta antirracismo no cenário da educação? Para criança, principalmente. Para criança, a luta antirracista no cenário da educação para criança, atrasado. Muito atrasado.
Tem muito que ser feito? Nossa, meu Deus do céu. Tá atrasado. Não existe... E eu não tô falando de formação de professores, não. Eu tô falando de estrutura educacional. Tá. E por último, como quem tá ouvindo te acha, Lia? Ah, e vocês me acham no Insta e me acham no Face, @lia.teodoro no Instagram. E no Facebook, Lia Teodoro Martins. Tô lá. Me sigam, gente. Essa foi a Lia Teodoro, nossa convidada de hoje aqui no NegroCast. Como nós sempre falamos, essa conversa ela não termina aqui. Você pode nos encontrar nas redes e continuar compartilhando, conversando, dialogando. Quanto mais gente chegar, né, mais divertido fica. Isso aí. Lia, muitíssimo obrigado por ter vindo. Foi muito bom te receber. Acho que essa foi uma primeira de outras conversas. Legal. A gente tem uma ideia de fazer um programa ampliado, então com mais mulheres, então, tipo, com certeza a Lia vai estar com outras pessoas. Ai, que e delícia. a conversa a gente tá Com só ouvindo, né? A certeza. gente tá só ouvindo. Ah, será? Aqui a gente tem muito que aprender. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite de vir. E a sua representatividade, com certeza, ela importa para quem está assistindo e para a gente também. Porque, como que eu posso dizer, a gente aprende muito quando a gente expressa nossas dúvidas para você. Porque aqui a gente falou muita coisa que a gente duvida, seja sobre criação de filhos, seja sobre o feminismo negro, e você com certeza deu uma aula pra gente. Sim, sim. E isso que a gente ainda teve assuntos que a gente nem pincelou. A gente podia Sim. estar falando de relacionamento, a gente podia estar falando Vai ter volta. de empreendedorismo. Vai ter volta. Eu quero. Vai sim. Lia, considerações finais aí para os nossos ouvintes e inscritos. Bom, muito obrigada, gente, por terem acompanhado. Continuem aí engajando nesse projeto. E é isso. Muito obrigada pela participação aqui. E espero voltar mais vezes. Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Esse foi o NegroCast. Estamos aí para muito conteúdo voltado para os temas da nossa comunidade. É nóis. É isso aí. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço e um cheiro. Até a próxima.